Assim, porque a pintura tradicional figurativa, aí tem todo o problema lá, né? A pintura de perspectivada, né? Essa pintura, né? Tradicional, de figura e fundo, ele diz assim, olha, isso aí, a tela, ou seja, a condição material, é bidimensional. Né? Mas eu faço aparecer uma coisa que parece que está no espaço tridimensional. Mas o suporte é bidimensional. Então, só à custa de uma sugestão ilusória, você diria que aquilo é real. Não pode ser real, porque é ilusório, né? Bidimensional. Então, todo aquele problema da representação perspectivada. Isso era uma coisa. Né? A outra coisa é que tinha aqueles gêneros, por exemplo, pintura contava história. Né? Pintura contava história. Então, batalha do Guararapes, né? Conta a história da batalha. Tá? Mesmo que seja um momento, aquilo conta uma história, ou seja, tem um antes, tem um agora e tem um depois. Né? Ele falou assim, mas não é da ordem da pintura, porque é uma arte visual, narrar, porque quem narra é o texto. Tá? Não conta história, então pintura histórica, pintura mitológica, pintura, sei lá, de acontecimentos, cenas da Bíblia, isso não é uma arte narrativa. Tá? E isso tudo diz assim, né? Buscar a especificidade da linguagem da pintura é buscar a concordância daquilo que eu faço com um meio específico. Né? Por isso que inventaram esse negócio chamado planaridade, superficialidade, né? E não perspectiva. Né? E o Grimmer dizia assim, eu só faço isso porque é um exercício de autocrítica. Eu olho a pintura, analiso ela, comparo com outras pinturas e digo, não, isso é uma autocrítica, então a arquitetura pode criticar a arquitetura, coloca em si os seus problemas, a sua linguagem, só ela pode fazer isso. Tá? A pintura, a literatura, então há essa ideia de que uma linguagem critica, só uma linguagem pode criticar ela mesma. Tá? O Serra vai dizer assim, não, exatamente o oposto. Uma linguagem não pode colocar a si mesma em questão. Que ele diz. Né? E claro que ele está contestando o Grimmer lá. Uma linguagem não pode inventar. Só uma outra linguagem, no confronto, né, pode, por confrontação, tá, colocar a outra em questão. Então, o texto não pode usar o texto para se autocriticar. Tá? Veja que coisa complicada. Aí ele dá um exemplo maravilhoso daquele escultor renascentista, que não é do primeiro escalão, não. Como é que é o nome dele? Ele disse assim, não, um cara que fazia saleiros, né? Ou pequenos móveis, baús, não sei o quê, que depois foi fazer uma grande escultura. Tá? Então, que inventou o negócio do bronze lá, ele disse, olha, porque o sujeito estava fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com a escultura, é que ele teve um insight para fazer a escultura e mudar os procedimentos da escultura. Tá? Então, por exemplo, aqui, vou usar um exemplo estapafúrdio, mas assim, o arquiteto Bernard Tchoumi, porque eu me lembrei da menina que está Yasmin, assim, né? Bernard Tchoumi, ele quer descobrir novas coisas na arquitetura porque ele começa a perceber e interessar-se por cinema. Tá? Então, a ideia da sequencialidade, né? Da montagem, se aquilo ajuda a arquitetura. Né? Então, uma linguagem, né, só pode se modificar, se confrontar quando tem, né, o seu enfrentamento com a outra linguagem, que é uma coisa, então, desenho, contexto, arquitetura. Né? Escultura, urbano. Olha, quando uma coisa não pode ser, né, uma coisa nunca é em si. Essa seria a ideia básica. Uma coisa nunca é em si, é sempre ele e o outro, que pode ser o seu oposto, o seu par, o seu complementar, o seu comparativo. E vai dizer assim, olha, isso é uma coisa, né, interessante. Ele diz assim, né, um negócio que quem disse isso foi aquele filósofo da lógica matemática, Bertrand Russell. Né? Bertrand Russell que disse isso, uma linguagem, outra linguagem, resulta numa terceira linguagem. Tá?
Então tem todo um debate aí do modo operativo do Serra, né, dessa consciência desses meios específicos da linguagem, né, e ele diz, mas toda obra que é contextual é a sua linguagem e a outra linguagem. Nunca vai, né, e eu vou colocar isso, então, às vezes em embates, às vezes duros embates, às vezes complementares, às vezes não sei o que, tá? E aqui fica sempre essa pergunta, né, que ele diz assim, não, essa casa aqui é muito bonita, do Olavo Redígue de Campos, da década de 40, né, não sei o quê, do modernismo, assim, né? Era um primor de arquitetura, não falou primor de arquitetura, não, arquitetura é um lugar muito bonito, não sei o quê, e tem uma transparência aqui, então eu vou tirar as coisas para valorizar a transparência, então, claro que ele cria um todo, assim, entre a conexão entre as salas, então você não está compartimentado de uma sala e outra, como se fosse mudança de registro, é como qualquer exposição, né? Tem um trabalho aqui, um trabalho aqui, um trabalho aqui, você vai mudando aqui, ele abriu tudo e cria uma continuidade, né? Que é o próprio da arquitetura moderna, que é uma continuidade. Eu fico achando sempre que tem um lado que ele quer revelar a casa, a transparência que está aqui, é alguma coisa que pode revelar, talvez, né, ele disse, olha, isso aqui era uma casa, então quando mudou de função, virou instituição cultural, por razões específicas, né, isso aqui que era uma sala aberta, por isso que tem um painel do Burle Marx, tem um espelho d'água, tem uma coisa que era sala de jantar, disse, né, isso aqui tinha um sentido, mas quando virou espaço de exposição, teve que fechar, porque, né, sei lá o quê, tá? E agora eu vou abrir, porque eu vou um pouco reconectar com aquela ideia tradicional. Porque transparência, né, não é só revelar aquilo no sentido ideal da coisa. Tá? O que eu mostro quando eu libero tudo? Né? Eu posso mostrar coisa boa, mas também pode aparecer coisas meio indesejáveis no meio do caminho. Né? Coisas que não estão tão assim, né? Então tem uma unidade, tem uma densidade nesses desenhos clara, nítida, né? Aí quando você começa a perceber o contexto, porque a obra pede que você olhe o contexto, você começa a perceber esse espaço aqui. Tá? Eu, sendo, digamos assim, né? Não vou falar mal da... sendo muito assim, se eu for fazer uma leitura muito positiva, eu vou dizer que isso aqui é uma espécie de... o Ronaldo chamou de que aqui tem um modernismo mais flexível, mais tolerante. Eu diria assim, né? Como a gente, aqui primeiro que é uma espécie de colagem, né? Essa casa é uma espécie de colagem, tá? Que é uma coisa meio clássica, porque tem aquela entrada com aquelas duas colunas, o monumental, e tem esse piso italiano, né? Então tem uma marquise assim, né? Que algumas pessoas dizem assim, isso aqui é um pouco Niemeyer, né? Eu achei que era muito a memória do pátio clássico, assim, das arcadas, assim, né? Mas por outro lado tem um charabi, tem um cobogó gigantesco, né, que está naquela varanda lá, né, e aí eu falei, tá, tudo bem, né, do ponto de vista linguístico, essa casa é uma miscelânea, então, isso eu já tinha visto, né, aí quando eu olho essa exposição aqui, né, aí como tem coisa na parede, como tem coisa na parede aqui, né, tem aqueles buracos ali, caramba, como tem coisa na parede, tem umas caixinhas, tem um negocinho aqui, então essa coisa interessante, né, uma linguagem, né, só pode ser criticada por outra linguagem, cria uma terceira coisa, tá? Então, claro, aí tem assim, coisas específicas, mas ele está pedindo que você, né, olhe as coisas, né, dentro e fora, né, todo instante. Mas acho que é isso, né, mais do que devia. Então, conversar, se vocês quiserem perguntar, passear. Trabalhou
veio com coisa muito pré-determinada, mas aí quando chegou ali, por exemplo, na hora de colocar aqueles round lá, né, primeiro, a luz do sol bate, né, direto, e aquilo é um material que não esquenta, né, o sol derrete um pouco, né, então a pessoa cai no chão, então, e aí, não, mas eu faço questão que eu quero que você trabalhe, né, então teve uma solução que foi colocar vidro? uma tela, não. Como é que isso filme, né? Uma película. E para proteger, na verdade, do raio do sol, mas enfim, foi opção dele. Né? E todas as obras que estão aqui pertencem a ele. Nada é de colecionador, nada é de galeria. Todos os desenhos que estão aqui pertencem a ele, com exceção de um que está naquela salinha lá. Né? Que ele não considera, na verdade, obras com o mesmo estatuto das demais. Para ele aquilo tem um estatuto inferior, que eles chamam de votações. Né? E ele expõe junto uma maneira também de falar desse processo do entendimento dele de desenho, na verdade. Mas isso aqui é o que é, na verdade, a exposição. E, enfim, acho importante dizer que, segundo a mulher dele também, a Clara, essa foi a primeira vez que ele atuou no espaço desta maneira, né, com os desenhos, esse trabalho, assim, só teve essa liberdade, né, porque ele fez poucas exposições de desenho e em espaços museográficos tradicionais, né, no Metropolitan e na Nicolete, e no espaços compartimentados, tradicionais, fechados, artificial e tal. E aqui ele teve essa oportunidade de fato de intervir também sobre o espaço, tirar os painéis, deixar a luz natural atravessar e tal. Então foi um trabalho muito grande de instalação também, né? Concebido também como essa grande instalação. Né? E aí você falou como é que é o cotidiano, assim, eu acho que até acho bacana a gente pensou um pouco nisso, fazer sempre 5 horas de conversa para a gente pegar a mudança de luz, né? Porque essas obras mudam muito da luz natural, da luz do dia, né? Para a luz artificial, e toda vaga, na noite, você sai, está apagado. Então, essa respiração das obras da casa, né? Da casa respira o tempo todo com as luzes, né? Quando tem luz, quando está chovendo, quando a luz está artificial está acesa, enfim, a casa respira e cria e condensa o tempo todo, em função da relação das obras com a luz. Claro, por isso é só com a luz. Então, Por exemplo, é a terceira vez que eu vi, né? Depois de primeira, aí quando você chega aqui a terceira vez tem outra coisa, entendeu? Então isso aqui é a obra do Sérgio, e olha que são desenhos, que o negócio dele tem uma coisa fortíssima com as esculturas, né? Mas aí você vê como tem muita coisa que está caminhando, está em processo. Mesmo a gente, né, que fica olhando aqui, se não entende uma coisa, claramente você fica lá e fala, não estou ainda. Aí volta, isso aqui, e ele também tem esse caminho muito dubitativo, muito porque está no dia a dia ali, né? Nem para ele mesmo tem muita coisa tão assertiva. Agora vem um artista muito preparado, os textos dele, as falas dele, mas muito preparado mesmo. Então essas possibilidades aqui, né? E então, daqui a pouco eu vou voltar uma quarta vez ainda, porque a coisa pede, né? Pede. Acho que essa oportunidade de ter o Serra aqui que é interessantíssima, é imperdível. Né? Ele chama atenção, ele faz você se perguntar sobre a proporcionalidade dos lugares, entendeu? Então, ele vem, estuda muito a planta, como é que é a circulação, como é que as pessoas entram na sala, passam de uma sala, saem, uma sala que tem 3 faces abertas e uma fechada, ou vice-versa, entendeu? Então, muda a proporcionalidade, muda, por isso que é quase um site específico, né? Aqui é diferente, né?
Então, esse é um plano que se encerra aqui. Esse aqui continua lá. Então, certamente, são todas relações, tá? E aí, como isso continua lá, eu fiz essa leitura, mas ninguém garante que ela está certa. Então, essas bolas, né, vão para lá, entendeu? Então, essa coisa de que a próprio percurso da exposição, né, é essa continuidade topológica da experiência. Né? Você não fica de um em um, você vai e volta, né? Essa coisa com o tempo. E eu acho que tem claramente uma questão de escala aí que depende da situação, né? Não por acaso, se você também prestar atenção, assim, o único quase amarelo, né? É naquele desenho lá, né? Que dobra com o piso. A instalação daquele desenho ali tem relação com o piso, que é diferente de todo o resto do quadrado, que é o piso mais amarelo, a madeira mais amarela. Né? Que estava um pouco suja, uma limpeza, como se diz? Lixou? Lixou, como é que se diz isso? Mas enfim, teve um processo de limpeza do piso que estava Sinteca. E aí foi feito esse sinteco e aí o amarelo, assim, o tom mais amarelado subiu, né? Apareceu, entendeu? Então também não é por acaso que aqui está lá, né? Porque tem uma relação muito forte com aquele piso, que é muito diferente desse. Isso é mais escuro, mais vermelho. Então isso, assim, a relação com os materiais da casa também. Não só com as aberturas, com as parentes, mas também com os materiais de revestimento. Não, eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre a questão da cor. Eu vi que você ia falar um pouco até, porque esse preto parece mesmo que fica como uma terceira coisa, porque não é nem um preto de escuridão, não é nem aquele preto positivo do Manet, assim, de preto de cor mesmo. Não sei, fica como se não fosse nem um preto como escuro, nem um preto como cor, é um outro preto. Ele, por exemplo, um artista importante para ele, que ele diz que gosta muito, que é o Donald Judd, mas ele vai dizer assim, Donald Judd é aquele cara que faz aquelas colunas em faces assim, em intervalos de faces assim, né? Faz com alumínio e invariavelmente até usa o alumínio, que tem um brilho, né? Capacidade de reflexão, e usa também cor. Ele faz umas caixas assim, por dentro ele pinta, usa o azul de revestimento, né, não sei o quê. E ele diz assim, não, mas o Judd é muito ótico, meramente ótico. Isso é uma coisa que não estão... Então, isso aqui não pode ser ótico, no sentido de ser uma reação meramente visual. Por isso que desenho, mas é um desenho, né, de densidade, né, mas também não chega a ser fragmentalmente. O problema não é sobrepor uma camada de coisa sobre outra, né? Então esse negro dá uma unificação da coisa, o efeito que ele quer. Efeito é uma palavra muito ruim para ele, né? Isso é o que ele acha que é o problema dele, tá? Então eu achei curiosa essa ideia de que eu acho que ele não está usando o negro como cor. Tá? Eu acho que não é, porque Matisse, você tem lá, o Manet, você tem lá, pintura. Eu acho que ele está usando o negro quase como um elemento, no sentido tradicional do termo. Tá? Eu não fico assim achando, né? Então, porque se for cor, né? Aí vai colocar aquele problema dos gradientes qualitativos, gradação, aquela coisa toda, né? Não sei se e parece que isso é muito ótico, né? Não sei, estou chutando aqui, então eu acho que ele não usa isso aí como cor, tá? Como pintor, tá?
Então, acho que tem um lado que é esse negócio todo aí, tá? Então, a reação, esse efeito óptico, né, puro efeito, aparentemente, né, e esse negócio aqui é alguma coisa que dá muita dimensão desse fazer, né, dessas operações de fazer, né? E ele diz assim, eu achei até curioso que ele disse que o que define o desenho é a borda, né, entre o que a coisa é e o que a coisa não é, né? Então, eu acho isso a orla. Então, esses desenhos de circularidade não quer preencher tudo, tá? Então, o desenho seria essa orla, assim. Eu até fiquei para pensar nisso tudo, tá? Então, mas ele utiliza essa linguagem do desenho, linha, em plano, não sei o quê, quando ele se refere à escultura também, não só aqui, tá? Então ele diz assim, aquela linha, porque eu faço a chapa, que é um plano assim, e uma linha assim, aquele circuit, né, que ele fala assim, né? Então, só que a linha para mim nunca é a linha no sentido geométrico. A linha para mim é quando a gravidade ele dá uma indicação da força da gravidade, porque a peça sai daqui e vem para cá. Tá? Então nunca é uma coisa que cai nesse, por isso que a tradição do Serra, dessa arte americana, quando contestou a arte europeia, a arte moderna europeia, seria essa tradição do pragmatismo americano, né? Pragmatismo no sentido filosófico do termo, né? De não trabalhar com esse idealismo, né, platônico de jeito nenhum, tá? Então, por isso que é muito operativo, processual, mas pouco projetivo, no sentido tradicional do termo, tá? Então, não uma forma que não é composição, tá? Acho que a última pintura para eles foi aquela do Frank Stella, né? E fazia riscos a partir da borda, né? Ou fazia um buraco no meio da tela e continuava os riscos assim, tá? E aparentemente esse caráter sensível da pintura, né, oscilante, né? Eu achei muito curioso quando ele utiliza um jargão que aparentemente era lá do início da arte moderna, né? A cor é muito uma coisa assim, né, negar o sensível, quando a cor muito remete muito à natureza, não sei o que, é aquela velha tradição do idealismo platônico que negava o sensível. Eu achei fiquei parado, eu não entendi muito bem aquilo ainda, né? Mas eu tenho a sensação de que ele não trabalha o preto como cor, assim como modo de estruturação no espaço, como ele faz com aquelas chapas lá, entendeu? Não acho que seja uma coisa assim. Agora, e ele tem um depoimento que achei engraçadíssimo, mas sintomático, e aí, né, é interessante, porque ele disse assim, olha, eu até fazia pinturas quando jovem, né? Fazia pinturas, né? Mas depois que eu fui lá, vi aquelas Las Meninas do Velázquez, falei, não deu mais. Não deu mais, assim. Ele falou assim, eu olhei para aquilo, né, e do Velázquez, Las Meninas, eu falei assim, mas eu sou o tema da pintura, que era tudo que ele almeja, assim, né? As coisas, que a arte não fique lá e você fique aqui, né? Ele falou, olha, eu estou na pintura do Velázquez e eu não consigo fazer isso. Ele tem aquela entrevista naquele livrinho, ele fala isso, eu não consigo fazer isso. Então, para pintar não vai dar, entendeu, né? Então, aí ele falou assim, não, eu pretendo fazer essa coisa da atualização do espaço, né, diretamente, concretamente, literalmente, né? E muito estranho é como que ele mantém o desenho, né, no sentido de uma tradição do desenho, tá? Mas nesse registro, nesse contexto, né? E eles são depois de Velázquez, não vai fazer pintura, não. Ou seja, que sentença, né? Obrigado, hein?